São muitas abordagens, né, que são praticadas dentro da indústria farmacêutica. Não existe uma receita de bolo exata quando a gente fala de gerenciamento de risco da qualidade e prevenção de contaminação cruzada em específico. Mas uma abordagem que está sendo muito utilizada é a abordagem ativa, né? E olá a todos vocês que acompanham aqui o Conversa de Mercado das FCS. Hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de riscos e análise de riscos aplicada à prevenção de contaminação cruzada. A gente vai bater um papo aqui sobre a base normativa RDC 301 de agosto de 2019. Esse tema é super relevante porque com a publicação da RDC, as empresas passam a ter necessidade regulatória de aplicar os princípios de gerenciamento de riscos de qualidade. Então, para entender um pouco mais, trouxemos aqui um expert no assunto, Diego Miyoshikisi, que é responsável comercial de consultoria na Telstar. Diego, bem-vindo! Obrigado, Nádia, pela apresentação. Só complementando alguns pontos, né? Eu, Diego, sou responsável pela parte comercial. Também sou professor de pós-graduação no Instituto Racine, da parte de Engenharia Farmacêutica e Auditoria da Qualidade. Faço parte do ISP, Associação Internacional de Engenharia Farmacêutica aqui no Brasil, responsável pelo curso de aplicação da análise de risco, do uso do FMEA, que é o Failure Mode and Effect Analysis, uma das ferramentas mais aplicadas aí no mercado farmacêutico para análise de riscos. Desse tema tão interessante que a gente está trabalhando, que é o gerenciamento de risco da qualidade, a gente vai voltar um pouquinho no tempo. A gente vai voltar para 2005, com a publicação do ICHQ9, que é o gerenciamento de risco da qualidade, ou o QRM, o Quality Risk Management. Então, esse tema ele não é tão novo, né? Lá em 2005, União Europeia, Estados Unidos e Japão já trabalhavam sobre esses conceitos e, com o tempo, o mercado, de um modo geral, no mundo, e aí inclusive Brasil, né? Harmonizando-se, então, ao ICH, International Conference Harmonization, traz, então, os preceitos de gerenciamento de risco da qualidade, como a Nádia comentou, na RDC 301. De agosto de 2019. Dentre as várias temáticas que o ICHQ9 traz, né, para a parte do gerenciamento de risco da qualidade, uma das temáticas é muito importante, que é a questão da prevenção de contaminação cruzada. Aí o pessoal às vezes fica pensando, nossa, Diego, mas por que a gente traz tanta ressalva nesse tema que é a prevenção de contaminação cruzada? Porque hoje, por incrível que pareça, né, a gente ainda se dá ali, vê situações de contaminação cruzada, elas acontecem ou quase acontecem, né? Que aí a gente vai falar muito dessa questão de gerenciar o risco ou lidar com os riscos. Riscos, de um modo geral, a gente tem que tratar como uma temática preventiva, proativa, e não numa situação reativa, como muitas das vezes as empresas vêm trabalhando. Então, por isso que esse conceito, gerenciamento de risco da qualidade, ele é muito importante, onde ele trata ali da questão de avaliação, controle, comunicação e revisão dos riscos. Bom, Nádia, então você tem alguma pergunta, algum questionamento que você queira fazer desse tema? Oi, Diego. Então, eu queria ouvir de você essa RDC traz para a gente e também com a abordagem, né, que pode ser aplicada para implementar esse tema dentro da indústria. Sim, olha, são muitas abordagens, né, que são praticadas dentro da indústria farmacêutica. Não existe uma receita de bolo exata quando a gente fala de gerenciamento de risco da qualidade e prevenção de contaminação cruzada em específico, mas uma abordagem que está sendo muito utilizada é a abordagem ativa, né? Em que sentido que eu quero dizer uma abordagem ativa? Não simplesmente juntar um monte de pessoas dentro de uma sala e fazer uma análise de risco dos moldes tradicionais, mas as pessoas que estão responsáveis por essa temática dentro da indústria, elas têm algumas fontes de informação que elas têm que confirmar esses pontos antes de efetivamente colocar numa análise de risco no papel, numa planilhinha de Excel ou num sistema computadorizado que faça essa parte de análise de riscos. Essa abordagem ativa, ela consiste em avaliar os procedimentos hoje existentes das áreas, ir a campo efetivamente e olhar as áreas produtivas, enxergando a realidade dos operadores frente às instalações hoje da empresa, porque varia muito de empresa para empresa e de instalação a instalação, de área produtiva a área produtiva, particularidades no processo que podem interferir numa situação de contaminação cruzada, né? Então a gente tem que olhar todo o cenário, procedimento, operadores, treinamentos, instalações. Então
essa é uma abordagem ativa. Ir a campo, acompanhar os processos, levantar o histórico. Então, essas informações como um todo vão então contribuir para uma base de informações robustas para você executar a sua análise de riscos. Perfeito. E o que as empresas têm identificado, né, durante essas avaliações? Olha, Nádia, então assim, a gente encontra muitas situações também, né? Situações de risco efetivamente, onde eu tenho a oportunidade de trabalhar preventivamente, proativamente. Então, antes do problema acontecer e eu ter uma situação de contaminação cruzada, mas existem situações onde você já vai se deparar com esse problema, né? Então, você constata uma situação de contaminação cruzada e você tem que abrir um desvio. Então, é muito comum, né, como, eu estou fazendo uma análise de risco, mas quais são os possíveis resultados que a gente pode lidar, né? A gente pode ter um desvio real, onde eu tenho que acionar a minha qualidade e efetivamente ela tratar isso como pelo viés de desvios e ações de capa, ações corretivas e preventivas, mas como também a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de melhoria do nosso processo, né? Então, a gente tem como trabalhar de maneira preventiva e proativa, que esse é o foco da análise de risco, a gente não pode perder esse cerne do tema, e evitar que essas situações elas se concretizem e virem um problema para a indústria e afetando o paciente, o consumidor final desses medicamentos, vamos dizer assim. Diego, então, assim, quais áreas, né, aplica quando você vai fazer essas análises de risco? Olha, as áreas que a gente pode ter aplicação de análise de risco, né, na indústria farmacêutica são várias, né? Elas podem sair lá no começo, quando a gente está no almoxarifado, no recebimento, desde a parte do cadastro no sistema computadorizado por parte do PCP, planejamento e controle de produção. Será que ele está fazendo o cadastro correto? Será que o sistema computadorizado está validado? Será que no almoxarifado as posições estão devidamente identificadas? Eu tenho todos os procedimentos bem definidos, o fluxo de pessoas, materiais e produtos estão desenhados, estruturados no almoxarifado, isso na entrada. Passando pela entrada, iniciando o processo, a gente já pode falar um pouquinho da parte de pesagem, né? Então a gente tem o fracionamento, indo para a parte efetivamente de processo, que a gente vai falar um pouquinho de manipulação, a parte do invase, a parte da embalagem, então todo o fluxo do processo, desde do recebimento, né, do almoxarifado até a finalização da linha de embalagem e voltando isso para um almoxarifado para distribuir um produto final, toda essa cadeia produtiva ela tem uma oportunidade de ser avaliada com os seus cenários de riscos para a prevenção de contaminação cruzada, porque a gente encontra, né, quando a gente faz esses trabalhos, de problemas de contaminação cruzada na pesagem, de problemas de contaminação cruzada no almoxarifado, de um retorno de um material, de um excesso de produção para o almoxarifado, não necessariamente apenas o produto final. Então, temos muitas oportunidades de trabalhar as análises de riscos dentro do ambiente produtivo. Lembrando, né, a gente tem que fazer essa avaliação área produtiva, porque cada área produtiva tem a sua particularidade. Tem um equipamento mais antigo, tem uma instalação, às vezes, que não foi desenhada hoje nos conceitos de indústria farmacêutica que a gente trabalha no século XXI, do que a gente trabalhava antigamente, então tinham conceitos diferentes. Então, nesses conceitos diferentes, onde há riscos e oportunidades para a gente prevenir, então, a situação de contaminação cruzada. A gente está falando aqui de várias áreas, né? Me fala qual a dificuldade da gente aplicar isso no trabalho? Dificuldades são várias, né? Então, sempre a gente tem que lidar... na rotina em si, a gente já tem dificuldades em termos, vamos dizer assim, financeiros, pessoas e tempo, né? Então, são 3 fatores muito cruciais, vamos dizer assim, quando a gente lida com determinadas atividades e quando vem um novo escopo regulatório, muitas vezes a gente tem que trabalhar com novos assuntos com o que a gente já tem na casa, né? Então, é difícil a gente ver empresas que vão falar assim, vamos abrir novas vagas, vamos contratar novas pessoas. Não, então a gente tem que trabalhar com os recursos que a gente tem, então a gente encaixa um escopo adicional dentro da rotina das pessoas, né? Então, hoje o que eu vejo muito da dificuldade, primeiro ponto, recursos humanos. Ter pessoas com quantidade de horas suficientes para executar essa atividade para encaixar dentro das atividades de rotina. Então, isso é um fator complicante, né? Ter pessoas para executar a atividade. Outro fator
é a questão do conhecimento técnico. Muitas das vezes, quando a gente envolve as pessoas para fazer uma análise de risco, a gente não está envolvendo as pessoas certas. A gente vê muitas daquelas reuniões de análise de risco onde está o gestor, está o gerente, está o coordenador, está o supervisor, mas não está presente o operador. O operador, a pessoa que está na linha de frente no dia a dia, na rotina de processo, ela tem o conhecimento, ela tem a dificuldade do dia a dia e ela consegue contribuir, às vezes, muito mais informações do que, às vezes, um cargo mais alto, que tem uma visão gerencial, mas ela não entende, às vezes, de um ponto que é específico no problema onde o processo, o operador consegue ajudar. Então, são vários os fatores, né? O fator investimento, dinheiro, também é um fator crítico. Então, disponibilizar recurso financeiro, a gente sabe que existe uma necessidade de planejamento na linha do tempo. Então, as empresas estão se planejando nessa questão de budget, de recursos, contratar uma consultoria, muitas vezes, porque eles não têm, às vezes, vamos dizer assim, mão de obra suficiente para executar esse tipo de atividade. Então, eles terceirizam esse tipo de serviço. Diego, falamos aqui que esse é um problema extremamente urgente e importante dentro da indústria farmacêutica e que tem diversas dificuldades dentro desse processo de implementação, mas eu queria ouvir um pouco de você, né? Falando que ferramentas, né, de análise de risco que existem no mercado, né, que soluções tem para auxiliar com essas questões. Sim, o mercado hoje, né, se a gente seguir os preceitos do ICHQ9, do que o PIX preconiza e do que a própria RDC 301 traz, né, elas sempre te dão essa liberdade. Você pode usar qualquer ferramenta de análise de risco. Mas o ICHQ9, né, já pensando nessa dificuldade, dá-lhe algumas diretrizes de algumas possíveis ferramentas que o mercado pode utilizar. O HACCP, o ASOP, o FEMEA, o FEMECA, mas não se restringam a esses nomes, né? O mercado gosta muito de FEMEA e FEMECA, escolheram ela como a preferida das ferramentas ali de análise de riscos, por conta da sua abordagem, da forma como ela trabalha os dados, de fragmentar processos e permitir de maneira estruturada você analisar um risco, né? Então esse é um ponto vantajoso do uso do FEMEA e FEMECA para problemas complexos, a exemplo dessa temática de prevenção de contaminação cruzada. Mas a questão da escolha da ferramenta, ela sempre é ali uma responsabilidade da empresa. Nunca um órgão regulador vai te obrigar que você use determinada ferramenta. Você tem essa liberdade de trabalhar com uma ferramenta ou outra, ou customizar, ou uma composição de ferramentas, né? Existe a ISO 31010, que traz lá seus mais de 40 exemplos de ferramentas de análise de risco. Então, vocês têm total liberdade, né? Não existe uma receita de bolo, mas existe uma preferida do mercado, que é o FEMEA, FEMECA, que é onde o pessoal executa ali as suas análises de risco no dia a dia, tá bom? Obrigada, Diego. Bom, essas foram as minhas perguntas, mas te deixo livre, se quiser complementar algum tema ou trazer, enfim, alguma informação que não foi mencionada aqui, por favor. Sim. Complemento sim, dizendo que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, no uso da ferramenta de análise de risco e no conceito de gerenciamento de risco da qualidade, porque às vezes o mercado distorce um pouquinho a sua aplicação. E na hora de você fazer o uso da análise de risco, você distorce, né? Você tenta justificar falhas e erros e não necessariamente prevenir os riscos e trabalhar de maneira preventiva, proativa, na busca de medidas de ação e de controle para mitigar, reduzir os riscos a níveis aceitáveis, onde a gente consiga então trabalhar com segurança e qualidade para os nossos processos. Então é isso, Nádia. Obrigado aí pela conversa que a gente teve hoje e fico à disposição no que você precisar. Diego, eu que agradeço em nome aqui de toda a turma da FCE. Obrigada por ter você aqui, portas abertas para a gente poder avançar nesses temas e outras oportunidades. Eu que agradeço. Boa tarde, gente. Até mais. E todos vocês aqui que acompanham esse conteúdo da FCE Pharma, continuem conectados nesse canal cada semana, outros temas e oportunidades para vocês. Estamos por aqui, até o próximo.